Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula. Bom, neste vídeo vou abordar uma das temáticas de microeconomia, que é a teoria do consumidor, mas com mais ênfase vou dar uma explicação breve sobre a utilidade marginal, não é? E que se concentra no consumidor, que significa a mudança que realmente este consumidor tende a obter na medida que vai aumentando o consumo de uma unidade adicional de um bem e um serviço, mantendo tudo o resto constante, não é? Apenas dizer que esta lei da autoridade marginal decrescente, não é? Pressupõe que é uma das teorias muito mais importantes na teoria do consumidor, uma vez que se estabelece que à medida que uma pessoa consome mais unidades de um bem específico durante um determinado tempo, a utilidade marginal desse bem tende a diminuir. Falando de marginal, no contexto matemático, estamos a falar de derivada da função realmente total ou função original. O que significa de uma forma geral? Isso significa que, por exemplo, vamos supor que está muito calor, nós sentimos muita sede e podemos pegar nesse tal dia, por exemplo, uma certa garrafa de água, não é? Consumimos a primeira garrafa, na medida que nós vamos aumentando a questão da saciedade, não é? A questão de nós podemos saciar aquilo que é a nossa sede, claramente que esta utilidade tenderá realmente a diminuir, porque na medida que eu vou bebendo a primeira garrafa, vou bebendo a segunda garrafa realmente de água, vou tomando a terceira, a quarta, quinta, por aí, claramente que a sede realmente vai ter a tendência de poder diminuir, pois significa que eu realmente estarei numa situação satisfeita, não é? Em que realmente não irei mais precisar de consumir água, uma vez que já encontrei-me num ponto de satisfação. Então, o objetivo principal aqui é encontrar o equilíbrio ótimo, não é? Para eu poder parar realmente de consumir ou poder encontrar um ponto de equilíbrio, não é? Vamos assumir aqui um exemplo, não é? Um exemplo teórico em que temos aqui uma função de utilidade marginal, utilidade total, e temos um preço que este consumidor paga por um determinado bem, X, e um preço que este consumidor paga por um determinado bem, Y, sendo que este consumidor ele tem uma restrição orçamental de 180 unidades monetárias. Ok, só para poder recordar um pouco o que seria isso de restrição orçamental. Restrição orçamental, temos que restrição orçamental é igual a preço, não é? De um determinado bem X, não é? Mais o preço, não é? De um determinado bem Y, não é? Essa informação é muito importante para nós podermos encontrar aquilo que é a restrição orçamental. Como nós já temos aqui o valor da restrição, e temos que 180, não é? E o preço que este consumidor adquire um determinado bem refere-se a 12 unidades monetárias para poder adquirir cada unidade, não é, deste tal bem. Então, mais o preço, neste caso do Y, que é o que é 2, não é? Y. Então, a nossa função de restrição orçamentária é apresentado desta forma. Agora, o que nos inquieta aqui? Nós queremos, por exemplo, apresentar uma das aplicações mais importantes que nós vamos implementar aqui, uma das funções mais importantes, é a função de Lagrange. Não é? O que diz a função de Lagrange? A função de Lagrange diz o seguinte, traduz o seguinte, que nós temos uma função f de x, vamos designar por f de x, mais a nossa constante de Lagrange, não é? Dado por uma outra função
G de x, não é? Então, para nós aqui, o que seria f de x? F de x para nós seria a utilidade, esta utilidade. E g de x, o que seria? O nosso g de x aqui seria esta função da restrição orçamentária. Mas, no entanto, teremos de organizar esta função de restrição orçamentária, não é? Passando todos os membros para todos os elementos, não é? Para o primeiro membro. Como é que fazemos isso? Então, nós podemos fazer isto da seguinte forma. Vamos fazer o seguinte, então podemos passar, podemos dizer o que é 12x mais 12y, não é? Então, menos o 180. Mas tudo isso aqui deve ser igual a quê? A zero. Olhando para esta nossa função, esta parte aqui vai representar a nossa função g de x. Ok? Mas, antes de nós chegarmos a aplicar esta função de Lagrange, temos que tomar em consideração que nós vamos precisar de derivadas, não é? Vamos precisar realmente de derivadas, mas então, o que nós vamos fazer aqui é o que? É levar esta função, substituir aqui na nossa função Lagrange. Então temos o que? Lagrange é igual a nossa função, que neste caso é utilidade, é x ao quadrado, o que é y, mais o Lagrange, que é a minha função g de x, que representa a função restrição orçamentária, vai ficar quando? 12x, não é? Mais, ok? Mais 2y, ok? Então, menos 180. Há um reparo aqui que temos que tomar em consideração, é que se formos a voltar, vamos voltar aqui, aqui houve uma gralha, significa que aqui não é, esta parte aqui não é 12, mas se é 2, então vamos apagar, ok? Houve aqui uma gralha, então se vê que é 2, uma vez que o nosso preço aqui, não é? É 2. E o valor que nós temos aqui também é 2, ok? Então aqui houve uma gralha, por passar aí passou a ser 12. Mas ok, então vamos agora aplicar a propriedade distributiva, não é? Da nossa função Lagrange. Então temos o que? A função Lagrange vai ser igual a quê? A x ao quadrado, y, então mais a constante de Lagrange vezes 12, teremos 12x Lagrange, não é? Mais o que? Lagrange vezes 2y, então teremos 2y Lagrange, então, menos 180 Lagrange, que é a nossa constante. Deixa eu só afastar um pouco aqui o quadro, ok? Aqui Lagrange, muito bem. Então nós temos aqui a função Lagrange. É a partir dessa função Lagrange que teremos obter as derivadas parciais. O que significa derivadas parciais? Significa derivar esta função Lagrange a ordem x e derivar a ordem AY. Então podemos fazer isso. Derivada parcial de Lagrange em ordem AX. Então se nós vamos derivar em ordem x, a nossa concentração aqui deve se centrar onde tem a variável x. Por exemplo, aqui temos a variável x, aqui temos a variável x, significa que o resto é constante. Sendo constante pela regra da propriedade derivada de uma constante qualquer é zero. Então, derivada de x ao quadrado, aqui temos o que? 2x e o que? Y. Então, derivada de 12x Lagrange, constante de Lagrange, temos o que? Mais 12 Lagrange. Então, o resto é zero. Então, não precisamos, não é, desenvolver um pouco mais, ok? Então, vamos agora calcular ou encontrar a derivada parcial de Lagrange em ordem a y. Então, como é que fazemos? A regra é a mesma.
significa que a nossa concentração deve estar onde tem o y, não é? Significa que o resto realmente é tomado como constante. Derivada de x ao quadrado y, a nossa concentração aqui é o y, derivada de y dá 1, então aqui teremos o que? X ao quadrado. A seguir teremos o que? Aqui dá 0, derivada de 12x, porque aqui não temos a presença da variável y, não dá 0. Derivada de y, Lagrange, então teremos o que aqui? Mais 2, constante de Lagrange. E por fim vamos derivar a função Lagrange em ordem à própria constante de Lagrange. Então como é que vamos fazer isto? A nossa consideração agora vai ser onde está o Lagrange. Aqui temos o Lagrange, aqui também temos o Lagrange, aqui também temos o Lagrange. O resto significa tomado como 0. Derivada de 12x y é Lagrange, teremos 12x. Então mais derivada de 2y Lagrange, teremos 2y. E aqui, derivada de menos 180 Lagrange, então teremos aqui menos 180. Simplesmente, por derivada de 180, então teremos aqui Lagrange, teremos 180. Qual é o próximo passo? O próximo passo é igualar as derivadas parciais. O nosso objetivo é, sempre quando nós pretendemos minimizar ou maximizar sempre uma função, temos de igualar aquilo que, que são as derivadas a 0. Então, neste caso, podemos fazer um sistema para nos ajudar a desenvolver isto. Então, vamos igualar aqui, vamos dizer o que? 2xy mais 12 Lagrange deve ser igual a 0. Não é? E aqui teremos o que? Teremos x ao quadrado mais 2 Lagrange também deve ser igual a 0. E por fim teremos o que? 12x mais 2y menos 180 também deve ser igual a 0. Podemos dar continuidade com o sistema de equações lineares. Podemos usar o método de substituição. Então, como é que nós podemos fazer isso? Podemos fazer da seguinte maneira. Então, podemos isolar aqui o lambda. O que nós teríamos? Isolando o lambda. Primeiro, para simplificar, podemos colocar 2xy. Vai ser igual a menos 12 lambda. E aqui também o mesmo, podemos fazer aqui. Então teremos o que? X ao quadrado igual a menos 2 lambda. Aqui podemos estar a manter. Então, continuando. Podemos dar continuidade. Mantendo. Então teremos o que aqui? Lambda. Aqui igual ao lambda. Então, o lambda vai ser igual. Então podemos passar esse menos 12 a dividir. Então teremos o que? 2xy a dividir por menos 12. E daqui também podemos fazer o mesmo. Podemos dizer o que? Lambda vai ser igual a x ao quadrado a dividir por menos 2. O resto vamos manter. Continuando. Aqui podemos simplificar as 2 com menos 12. Então teremos que lambda é igual a xy sobre menos 6. E aqui temos lambda é igual a x ao quadrado sobre menos 2. Aqui vamos mantendo. Dando continuidade, teremos o que? Então, como nós já sabemos que lambda nesta primeira equação é igual a essa expressão, e essa na segunda também a equação é igual a esta, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos igualar. Então, vamos igualar essas
aqui podemos designar por lambda 1, aqui lambda 2. Vamos igualar essas duas equações. Então, o que quer dizer? Fazemos o quê? Xy sobre menos 6. Isto praticamente deve ser igual a menos x ao quadrado sobre 2. Então, podemos aplicar para os membros extremos. Teremos o que? Menos 6x ao quadrado, ok? Igual a menos 2xy. Então, podemos simplificar aqui por menos 2. Simplificamos aqui também por menos 2. Podemos simplificar ou também pode usar a divisão, não tem problema. Então, aqui teremos o que? 3x ao quadrado. Tenho aqui 3x ao quadrado. Ok, deixa eu apagar um pouco aqui. Tenho aqui 3x ao quadrado igual a xy. Tudo bem. Se nós formos observar aqui, nós temos esse x ao quadrado, podemos cortar esse quadrado com este x. Então, praticamente, teremos que y é igual a 3x. Essa é a nossa expressão do y. Tendo a expressão de y, podemos voltar à nossa expressão de restrição orçamentária. Não sei se recordam um pouco. Deixa eu só subir um pouco. Vamos voltar a esta nossa expressão de restrição orçamentária. Não é? Restrição orçamentária, que porventura aqui colocamos mais, mas deveria ser, neste caso, menos, não é? Aqui, por passarmos para o primeiro membro. Então, quer dizer que você vê que tinha que ser menos. Então, vamos recuperar essa nossa expressão da restrição orçamentária. Podemos escrever mais ou menos aqui, só para conseguirmos ver, com uma outra caneta. Temos ali 12x, atendendo e considerando, estamos a recuperar a nossa expressão da restrição orçamentária, não é? Temos 12x mais 2y, não é? Mas o y já sabemos quanto é que dá aqui. Nós já sabemos quanto é que dá o y, está aqui. Dá 3x, então podemos substituir logo, de imediato, sem muitas histórias, né? Não é? Podemos logo substituir, sem muito blá blá. Então, vamos fazer isso. Então, vamos dizer o quê? 3x menos 180, que podemos passar para o segundo membro, passa a ser 180. Aqui facilmente temos 12x mais 6x, claramente vai dar 18x. Mas isso deve ser igual a quanto? A 180. Claro, x vai ser igual a quanto? A 180 a dividir por 18. E isso vai dar o quê? 10. Então, já sabemos que o consumidor vai ter que adquirir 10 unidades, não é? De um produto X, não é? Em função daquilo que é o preço aplicado no mercado. Agora, o que nos falta é encontrar as unidades de um outro bem. Podemos assumir que esse X representa alimentação e Y representa transporte. Tudo bem? Podemos assumir que é assim, não é? Então, como é que fazemos aqui? Podemos dizer o que? Y vai ser igual a quanto? A 3 vezes o lugar de X. Substituímos aqui com 10. Então, aqui teremos que isso aqui é igual a 30. Então, isso representa, neste caso, a quantidade ótima que este consumidor ele pode adquirir esses dois bens, assumindo esses preços que nós temos aqui à disposição, que ele está disposto realmente a pagar por esses tais produtos. Então, significa que esta aqui é a solução ótima. Essa solução ótima. A solução ótima que este consumidor tem que ter. Quer dizer, para adquirir o bem X, não é? Terá que adquirir 10 unidades. E para o bem Y, terá que adquirir, não é? Neste caso, 30 unidades. Então, praticamente, vocês também podem substituir para encontrar o lambda, mas o nosso objetivo aqui não é encontrar o lambda, mas sim o Lagrange nos facilita um pouco mais para podermos encontrar as quantidades mínimas ou quantidades máximas realmente de uma função que está sujeito a algumas restrições. Claro que Lagrange leva o seu tempo
leva um pouco de tempo. Claramente que nós, este mesmo exercício, poderíamos resolver de uma outra forma, um pouco mais rápido. Não é? Como é que faríamos isto? De uma forma rápida. Nós já sabemos que a restrição é dada por 12x, não é? Mais 2y, não é? 2y igual a 180. Já sabemos disso, que é a nossa restrição. Claramente que eu posso isolar uma das... esta é uma outra forma de resolver, sem recorrer ao Lagrange. Claramente que eu posso isolar uma das letras aqui, não é? Posso simplificar também como posso isolar uma das incógnitas. Então eu posso isolar o y, então posso dizer o que? 2y vai ser igual a quê? A 180 menos 12x. Claro que 2 está a multiplicar, passando para o segundo membro, passa a dividir. Então, 180 por 2, temos 90. Menos 12 dividido por 2, temos o que aqui? 6x. Claro, já tenho a minha expressão ou a minha função y que está em ordem x. Eu posso levar logo direto esta minha função y e substituir, não é? Neste caso, na minha função de utilidade, que neste caso é x ao quadrado, vezes, no lugar de y, é só substituir aqui por 90 menos 6x. Claramente, aplicando propriedade distributiva, o que nós teremos aqui? O que nós teremos aqui? Claro que a utilidade vai ser igual a 90, não é? X ao quadrado menos 6x ao cubo. Esta é a nossa função total. Não é? Claro, aqui já posso derivar esta minha função, essa minha função de utilidade derivada. Derivada de 90x ao quadrado, claramente vou ter 180, não é? Vou ter aqui 180. 180 é o que? X menos derivada de 6x ao cubo, vou ter o que? 18x ao quadrado, regra de derivada. E vou anular esta minha derivada, então eu terei o que? 180x menos 18x ao quadrado, que deve ser igual ao que? A 0. E aqui vou encontrar os extremos relativos, não é? Como encontrar os extremos relativos? Aqui existem dois métodos, não é? Que é colocar a evidência ou calcular delta x1 e x2, mas aqui podemos colocar a evidência o 18, que é comum. Então aqui teremos o que é 10x, não é? Menos, não é? Podemos colocar o 18x. Claramente que aqui teremos o que? Apenas o 10 menos menos x ao quadrado. Desculpe, menos x, simplesmente. Isto daqui é igual a 0. Onde 18x deve ser igual a 0. Ou 10 menos x vai ser igual a 0. Claramente que aqui tem o x igual a 0. Ou x vai ser igual a 10 positivo. Por quê? Porque aqui era mais 10, passa para o segundo membro, muda de sinal, fica negativo. Com este menos aqui, praticamente vai ter 10. Claramente que depois aqui poderemos recorrer à tabela de análise para saber qual desses pontos realmente esta função é máxima ou é mínima. Não é? Pode recorrer isso. Só para não tornar o vídeo um pouco longo, vamos determinar o valor de y. Mas isso também facilmente pode encontrar isso. É só colocar os valores aqui numa tabela, fazer análise. Ou também, simplesmente, a partir desta primeira derivada, podemos encontrar a segunda derivada e fazer a análise, não é? Do sinal. Claramente que nós vamos a encontrar a segunda derivada da minha função original. Teremos o que? 180, não é? Tenho aqui 180 menos 36x.
Claro que isto é negativo, não é? Sempre vai ser negativo, mas eu aplicar a terceira derivada, aqui vai ser negativo, porque aqui vai dar zero, claramente vai dar negativo, então significa que há um ponto que realmente admite um ponto máximo, mas em qual deles, por essa razão que sempre recomendo uma análise um pouco profunda, não é? Através da tabela de análise de sinais, vocês podem fazer isso, não é? E podemos calcular o y. Como é que vamos encontrar o y aqui? É só voltar a recuperar a nossa função, esta. Nós sabemos que y é igual a 90 menos 6x. Então podemos fazer isso. Y é igual a 90 menos 6x. Então temos o que? Y vai ser igual a quê? A 90 menos 6 vezes 10. Então neste caso, claro, com 0 praticamente vamos ter 90, não é? Então claramente aqui vamos ter o que? 30. Mas que na verdade esses valores são os mesmos que nós tivemos através do próprio Lagrange, não é? A partir da função Lagrange. Nós tivemos lá x igual a 10 e aqui o y também é igual a 10. A solução também não muda. Voltamos de novo, não é? Voltamos de novo aqui para esta solução que nós estabelecemos aqui. Bom, como ainda temos 4 minutos, ainda vou provar aqui como garantir que em qual desses dois realmente qual dos pontos aí é máximo. Então, como é que fazemos? Então fazemos uma tabelinha aqui, colocamos aqui o valor de x, colocamos aqui a utilidade derivada e aqui colocamos a função utilidade. Aqui podemos começar a dizer, vamos falar de valores reais. E aqui teremos o que? 10, não é? Claro que aqui nós podemos colocar valores negativos, mas não é assim tão interessante, não é, nesta análise. Então podemos colocar aqui 0 e depois vamos colocar o que aqui? 10. Claro, de menos infinito até 0, mas que na verdade não faz sentido nenhum, não é possível um indivíduo consumir quantidades negativas, mas podemos considerar assim, podemos considerar menos 1, vamos levar esse menos 1, vamos substituir na função derivada. Substituir o menos 1 aqui vai dar um número negativo, claro que vai dar um número negativo. Se é negativo, nós teremos que aqui é negativo, se é negativo esta função, realmente decresce, vai atingir um ponto mínimo, não é? E de 0 até 10, vamos escolher um valor qualquer, pode ser 2, vamos substituir na nossa função derivada, neste caso, desculpem, vamos substituir na função derivada. Qual é a nossa função derivada? A nossa função derivada é esta. Claramente, 180 menos 18 vai dar um número positivo. Então, se é positivo aqui, quer dizer que esta função vai atingir um ponto máximo. Vai atingir um ponto máximo, não é? Vai atingir um ponto máximo neste para x igual a 10, assim como já havíamos dito anteriormente. Claramente, já para conhecer a utilidade, é muito simples, porque nós já sabemos que a utilidade é igual a x ao quadrado, não é? Vezes y. Já sabemos que o valor de x é 10, elevando a 2, vezes o y que neste caso é 30. Claro que 100 vezes 30, teremos ali 3.000. Então, esta que vai ser a nossa utilidade total com vista a maximizar, não é, a satisfação, realmente neste caso do consumidor. Bom, esse realmente era o vídeo que tinha preparado para vocês. Até o próximo